Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Quem tá aí? Se puder me dar um ok para saber se está tudo certo, para que a gente possa começar então o nosso encontro da noite de hoje, né? Já agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos para conversar mais um pouco dessa doutrina tão abençoada. E hoje nós escolhemos o tema Obreiro do Senhor, porque esse é o tema da palestra que será realizada na próxima segunda-feira com o nosso querido amigo Haroldo Dutra. Então a gente já, para começar a embalar, né, o tema, esquentar o tema, a gente já vai começar a falar de um obreiro do Senhor, que é um exemplo para todos nós, que é Emmanuel. Por que eu resolvi falar desse benfeitor e da sua obra? Porque nós estamos lendo o livro há 2000 anos e então a gente poder reviver a história, a vida, a trajetória desse espírito querido toca muito ao nosso coração. E nas últimas duas palestras que eu fiz, nós mencionamos aquele diálogo entre o senador Públio, né, que é uma das encarnações de Emmanuel, e Jesus. E como eu tenho falado sobre esse diálogo de Públio Lentulus com Jesus, isso despertou a vontade de ir à obra novamente e rever toda aquela história maravilhosa que Emmanuel nos traz. Então foi por isso que a gente se sentiu à vontade de poder falar um pouquinho desse benfeitor querido. Então é um verdadeiro obreiro do Senhor, né? Que é uma inspiração para todos nós. Então hoje falar desse espírito toca fundo a nossa alma, toca muito fundo na nossa alma. Espírito esse que há muitos séculos se dedica a clarear os ensinamentos de Jesus para nós, né? Através dos seus textos, mas principalmente através da sua vida. A vida dele é um retrato, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, esse espírito que teve grande humildade em aceitar, compartilhar conosco a sua trajetória de vida. A sua trajetória de vida com as suas quedas, com as suas falhas, mas também com os seus triunfos. Então, e deixou para nós uma grandiosa lição de superação e também de amor ao Cristo. E hoje ele torna, né, ele se tornou para todos nós uma referência de vida, né, um grande divulgador do Evangelho, e ele que vem então resgatando o cristianismo redivivo. Ele vem resgatar o cristianismo redivivo para todos nós. Então, os seus textos são luzes que se acendem diariamente no coração da criatura, para que a gente tenha mais vontade a cada dia de querer crescer mais, de evoluir cada vez mais, né? Então, é uma honra falar desse espírito, é uma grande honra falar desse espírito, e ao mesmo tempo que nós aqui estamos, que possamos aproveitar para elevar os nossos pensamentos com um sentimento de gratidão por todo o trabalho que ele deixou para todos nós, né? A maioria conhece Emmanuel por ser o coordenador da mediunidade de Chico Xavier, né? Então essa dupla, Chico e Emmanuel, eles nos legaram um grande tesouro, um tesouro espiritual, um tesouro que ainda não temos a capacidade de apreciar em profundidade. Um dia, quem sabe, né? Mas é um tesouro maravilhoso. E nós espíritas temos um tesouro nas mãos, trazido por missionários amigos que torcem pelo nosso acordar, né? Acordar do quê? Acordar das nossas responsabilidades. Porque se temos recebido muito,
temos que nos empenhar para retribuir à altura toda essa bênção que recebemos e transformar tudo isso em ações, que é o mais importante, né? Transformar tudo isso em ações. Então, Emmanuel, com as suas vidas, com as suas histórias, com a sua trajetória, ele é para nós uma inspiração, uma grande inspiração. Inspiração para que nós possamos ter perseverança, humildade, foco, força, para que a gente possa fazer a parte que nos cabe. E dentre tantas obras, né, desse espírito querido, tem aquela que marca profundamente a sua vida e marca a nossa vida também, enquanto espíritas, que é uma obra maravilhosa, que a maioria de nós já lemos e relemos e temos que ler várias vezes, que é o Há 2000 anos. Então, é a obra em que ele vem como o senador Públio Lentulus. Então, essa encarnação ela é muito importante. O próprio Emmanuel fala da vinda dele como o senador Públio Lentulus Cornélius, que isso foi um grande marco na sua trajetória. É uma encarnação que teve uma grande oportunidade de mudança, porque ele teve contato com o próprio Mestre Jesus. Então foi o ponto alto da sua transformação, foi a vida que deu uma guinada na sua trajetória. Então por isso nós não temos como falar de Emmanuel se nós não falarmos dessa obra maravilhosa que é o Há 2000 anos. Quem não leu, a gente precisa ler. A gente precisa aprofundar nessa obra, porque traz informações maravilhosas e a gente vê todo o início ali do cristianismo e aquelas pessoas ali que morreram em nome do Cristo, amor ao Cristo, né? Então, em Há 2000 anos, ele vem como o senador do Império Romano. Um senador do Império Romano. O Império Romano, que foi o maior império que já se teve notícia aqui na Terra. Então você imagina você ser um senador do maior império que já se teve aqui na Terra. Ele, um homem de altos encargos na Palestina, homem que teve nas mãos, por um tempo, o poder de alterar a história da crucificação de Jesus. Isso eu vou repetir. Homem de alto encargo na Palestina e que teve por um tempo nas suas mãos o poder de alterar toda a história da crucificação de Jesus. Então, se o seu orgulho de senador não tivesse falado mais alto, ele poderia interferir na sentença, afastar Pilatos, porque Pilatos era seu subordinado, e tomar o processo de julgamento de Jesus nas mãos e alterar a história do cristianismo no planeta. Olha a relevância desse espírito. Então ele podia mudar a história do cristianismo. Pilatos era seu subordinado naquela época. Mas ele não interferiu. Ele preferiu não interferir. Mesmo com o apelo da sua esposa Lívia, que era um espírito à frente da sua época, né? Já era uma seguidora de Jesus, já tinha se sensibilizado com o Evangelho de Jesus, e mesmo com o pedido de Lívia, ele se manteve indiferente diante daquele julgamento injusto. Então, mesmo ele tendo contato com o Cristo, porque ele teve contato direto com o Cristo, e ele teve o seu pedido atendido. Jesus atendeu o seu pedido. Mas mesmo assim, ele não se sensibilizou. O mestre chega a falar com Públio palavras de abalar qualquer espírito. Então não podemos dizer que Públio não fez nada porque ele não conhecia o Cristo. Porque o Cristo era um desconhecido para ele. Não podemos dizer. Porque no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, Públio busca Jesus. O senador, o importante senador, busca Jesus.
para que ele pudesse curar a sua filha, que já estava desenganada pela ciência da época. Ele busca Jesus. Claro, ele já tinha buscado todas as alternativas que ele tinha. Ele já tinha buscado tudo. E quando ele não tinha mais opções, quando todas as opções já se esgotaram, quando todas as portas já se fecharam, ele vai buscar Jesus como a sua última alternativa, como a sua última tentativa. E aqui a gente faz uma pausa. Quem aqui se identifica com o senador? Quantos de nós estamos com dificuldades, com problemas, e nós buscamos todas as soluções do mundo, da matéria, e quando nós não vemos mais solução para os nossos problemas, e aí então nós vamos recorrer a Jesus como nossa última opção. Já tentamos de tudo, já fizemos tudo, não tivemos resposta, mas aí quando a gente se sente desesperado, quando a gente se sente sozinho, amargurado, então a gente recorre ao Cristo. A gente recorre ao Cristo como última esperança. E a gente espera do Cristo um milagre. E a gente recorre a Ele esperando um grande milagre. E o Cristo nos atende. E o Cristo nos atende. Nem sempre da maneira com que a gente espera. Nem sempre da maneira com que a gente espera, mas Ele nos atende. Ele está sempre ao nosso lado. Principalmente quando nós estamos nos momentos mais desafiadores da nossa jornada. Ele nos atende. Mas chega a hora da gente retribuir tudo que temos recebido, nós fingimos que não o conhecemos, como Públio fez. Nós deixamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo falar mais alto. Não que o Cristo espere retribuição nossa. Não que o Cristo espere retribuição. Não. Ele não precisa disso. Ele só espera de nós que possamos construir o seu reino dentro dos nossos corações. Construir o seu reino dentro dos nossos corações. Então, na verdade, o que o Cristo espera de nós, nós seremos os beneficiados. Nós seremos os grandes beneficiados. Não é Ele. Então, quando nós temos que retribuir, nós lavamos as nossas mãos. Aí nós estamos adormecidos e deixamos para depois. Por isso, nós não podemos recriminar Públio, porque nós agimos da mesma maneira. Procuramos Jesus, Ele nos atende e na hora que Ele precisa de nós, nós viramos as costas. Nós somos atendidos pelo Cristo como o senador foi, porque o senador recebe a maior bênção, que é a cura da sua filha leprosa. Ele recebe a bênção de Jesus, como nós também recebemos. Mas na hora da gente retribuir no bem, na caridade, que é o que Ele espera de nós, nós nos esquivamos, nós saímos de mansinho até que outra dor bata a nossa porta. Aí vem outra dor para nos sensibilizar e nos fazer voltar para o Cristo. Mas Jesus, com a sua grandiosa misericórdia, né, espera por todos nós. Espera que um dia nós possamos acordar desse sono profundo que os encarnados dormem. Ele espera que a gente possa acordar, né? E que a gente possa promover a mudança, porque Ele nos convida todos os dias à mudança. Se a gente observar a nossa vida, nós vamos perceber que todos os dias nós recebemos um convite de Jesus para a mudança. Mas temos que acordar. Da mesma forma que Jesus convida Públio, o senador romano, a fazer a sua trajetória de mudança. E por isso, né, como eu falei no início, foi um diálogo que eu falei nas minhas duas palestras antes dessa, e que foi que me trouxe, que me chamou a atenção para a gente poder falar de Emmanuel. Então não tem como falar de Emmanuel se nós não falarmos do diálogo dele com Jesus. Não tem como. Isso foi o ponto alto da trajetória de Emmanuel. Então eu peço perdão para vocês para poder falar novamente sobre esse diálogo, reler com vocês, né?
a gente relembrar, porque sem esse diálogo a gente não entende essa trajetória de transformação. Então, Emmanuel vai buscar Jesus, né, Públio, né, a personalidade, quando a sua filha, como nós falamos, já não tinha mais esperança de cura. Jesus então pede para procurar Jesus numa madrugada, num lugar afastado, para que ninguém pudesse ver esse encontro. Porque ficaria muito mal para Públio as pessoas verem ele procurar Jesus. Até porque Jesus era um simples carpinteiro, então um senador romano com a sua pompa, com a sua autoridade, você imaginar ele conversando com um carpinteiro. E então ele pede para se encontrar com Jesus às escondidas. E aí então nós vamos ler parte desse diálogo. E diz assim no livro Há 2000 anos. Apoiando-se em um banco de pedra formado perto do lago, Públio Lentulus conduz seus pensamentos ao mais elevado grau do espírito. Sente-se um êxtase profundo. Então aqui a gente já percebe que o senador materialista, orgulhoso, né, naquele momento Jesus ainda não havia chegado. Mas o magnetismo de Jesus é tamanho que ele já envolveu aquele espírito mais endurecido. Né? Então ele se sente envolvido por uma emoção profunda, entra em êxtase profundo e diz assim: e nesse instante que, dominado por uma força estranha e acolhedora, o senador ouve passos lentos de alguém que se aproximava. E Públio pergunta: quem está aí? Diante do olhar confuso de Públio, vemos a imagem inconfundível e única. Um homem, ainda moço, que transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Seus cabelos são longos e sedosos, contornando o rosto delicado. Um sorriso indefinível revelava ao mesmo tempo bondade e energia. Produziam sua figura majestosa um encanto inexplicável. Olha como Públio descreve o Cristo. Jesus se aproxima e pergunta a ele: senador, por que me procuras? Por que me procuras? Né? Jesus, que tinha clara evidência do céu, que sabia tudo que se passava no nosso coração, sabia por que Públio estava ali. Mas mesmo assim ele pergunta, ele quer saber de nós. Nós temos que nos entregar ao Cristo. E ele pergunta: senador, por que me procuras? Públio não teve a dificuldade de entender e identificar a criatura impressionante que está à sua frente. No seu coração mistura-se ondas de sentimentos que jamais havia conhecido, emoções que jamais haviam invadido a sua alma. Lágrimas ardentes caíam dos seus olhos que raramente haviam chorado. Olha o que Públio foi envolvido. Sentimentos que jamais haviam sentido, emoções que jamais haviam invadido a sua alma e lágrimas correram pelos seus olhos que raramente havia chorado. E uma força misteriosa faz Públio se ajoelhar. Uma força misteriosa faz Públio se ajoelhar. Olha a força, a energia, o magnetismo de Jesus. Aquele simples carpinteiro e aquele homem de poder se ver de joelhos diante daquele singelo rabi. O senador deseja falar, mas seu peito está sufocado. Ele, acostumado com a oratória, né, falar com um imperador romano, diante de Jesus ele deseja falar e não consegue. Então, num gesto de pura bondade, o mestre se aproxima dele e põe carinhosamente a sua mão direita sobre a cabeça, exclamando com linguagem maravilhosa, que Públio entende perfeitamente. Palavras de espírito para espírito, de coração para coração. E Jesus diz a Públio: fora melhor, Públio, que me procurasse
fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia. Lembra que Jesus procura Públio de noite, de madrugada, para que ninguém visse? Então, Jesus cutuca ele. Fora melhor que me procurasse publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a sublime lição da fé e da humildade. Para que você aprenda de uma só vez a lição da fé e da humildade. Não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim confortar os corações desfalecidos como o teu, Públio. Não venho buscar o homem de estado insensível e orgulhoso, venho atender ao pedido de uma alma desesperada, mas que ainda possui rastros de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filha leprosa e desacreditada pela ciência. Mas sim a fé infinita da tua mulher, porque a fé é divina e basta um raio das energias poderosas de Deus para que se destrua todos os monumentos das vaidades mundanas. Uma emoção invade o coração do senador e ele acha que está sonhando. A emoção era tanta que ele sente como se estivesse sonhando. E Jesus diz a ele: não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontra hoje a chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou daqui a milênios. Então Jesus faz o convite transformador para Públio. Você quer transformar a sua vida agora ou daqui a milênios? Nós temos a chance de escolher. Jesus não nos obriga, ele nos oferece, ele nos faz o convite. Seguir agora ou daqui a milênios? Então Públio vê o Cristo, mas ainda se encontrava com a alma cerrada ao toque de Jesus. Porque uma coisa é a gente ver o Cristo, outra coisa é a gente estar aberto ao Cristo, para receber o Cristo. Quantos de nós já encontramos o Cristo, mas não estamos abertos a Ele? Porque não adianta só encontrar, é preciso se abrir. É o que acontece no caso da mulher hemorroíça, né? Que no meio de tanta multidão, que todos tocavam Jesus, mas quando ela toca o Cristo, ele percebe. Ele sente que algo diferente acontecia. Por quê? Porque ela estava aberta ao Cristo. Diferente de toda aquela multidão que o tocava e nada acontecia. Por isso ele diz: de mim saiu virtudes, porque ele percebe que tinha ali uma alma que estava aberta para receber o que ele tinha a ofertar. Né? Públio não estava aberto ao Cristo. Ele não estava. Por isso Jesus diz para ele assim: soa neste momento para o teu espírito um minuto glorioso. Olha essa fala do Cristo para ele. Soa nesse momento para o teu espírito um minuto glorioso, gente. Um minuto. Porque um minuto pode ser definidor de séculos. Um minuto pode definir séculos. Séculos de queda ou séculos de ascensão. Nós podemos definir a nossa encarnação em um minuto. Por isso Jesus diz para ele: soa, Públio, um minuto glorioso na sua vida. Então, o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, diz: quantos séculos para se resgatar um instante? Em um minuto a gente pode fazer uma coisa que compromete toda a nossa encarnação. E depois nós vamos levar séculos para resgatar isso. Por isso o André Luiz diz: quantos séculos para resgatar uns instantes? Porque nós perdemos tanto tempo. Nós perdemos tanto tempo. Públio perdeu uma oportunidade única. Perdeu uma grande oportunidade.
Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E temos outras oportunidades. Temos outras oportunidades e Ele vai nos convidar sempre. Ele não vai desistir de nós. Só que quando Ele nos convidar de novo, nós não vamos saber como, quando, com quem vamos estar, em que situação vamos estar. Por isso, a importância da gente fazer agora, aceitar agora o convite de Jesus, né? Então, além do encontro de Jesus com Públio, além de Jesus, né, ele ter contato com o próprio Cristo, Públio também, nessa mesma encarnação, ele se encontra com Paulo de Tarso. No finzinho da sua vida, ele encontra Paulo de Tarso e ouve uma pregação do apóstolo, lá na Vila Ápia. Então, ele teve a oportunidade de conversar com Paulo. E ele é profundamente tocado por Paulo. Porque já estava, né, no final da sua encarnação e ele já estava mais sensibilizado. Então, Paulo toca o seu coração. Então, a gente percebe quantos chamados para esse coração do senador. Né? Jesus, Paulo, imagine a bênção de numa mesma encarnação você encontrar Jesus e encontrar Paulo. É uma bênção muito grande, ou seja, era um chamado muito forte para esse espírito. Né? E mesmo assim, com o convite de Jesus, ele escolhe mudar a sua vida daqui a milênios. Mas o importante disso tudo é que na evolução nada se perde. Nada se perde na evolução. Jesus está sempre renovando as oportunidades de regeneração do nosso espírito imortal. Sempre regenerando esse convite, né? Renovando esse convite para todos nós. Seria muito bom que nós aceitássemos agora. Se nós aceitássemos hoje, né? Porque o caminho que nós percorremos hoje poderia ser um caminho muito mais fácil, mais tranquilo, com menos sofrimento. Mas está no nosso querer. Está no nosso querer aceitar agora ou daqui a milênios. Né? Então, Públio passa por grandes lutas na sua vida, nessa encarnação, grandes lutas. E o mais importante, no final da sua vida, ele se converte ao cristianismo. Ele se converte ao cristianismo e ele desencarna como um cristão arrependido. Olha que importante. De um senador romano orgulhoso, autoritário, ele desencarna como um cristão. Ele se converte no final da sua vida. Olha que bonito, né? Então, depois do seu desencarne, né, ele já como espírito, no plano espiritual, ele se ajoelha e faz uma prece. Ele faz uma prece a Jesus. E ele diz para Jesus que ele está à disposição para o trabalho. Então, nesse momento, ele faz um elo com o Cristo. Ele faz um compromisso com o Cristo. Ele fala, eu estou, Senhor, à disposição para o trabalho. E a partir daí, nós vamos ver todas as encarnações desse espírito comprometido com Jesus. Comprometido com Jesus. Nós vamos ver, então, na encarnação seguinte, depois do senador romano, no século II, ele vem como escravo nestório. Ele vem como escravo nestório. Então, nós vamos ver o Cristo trabalhando no espírito de Emmanuel, para ele se tornar esse Emmanuel que nós conhecemos hoje. Então, ele hoje para nós é uma referência para o estudo do Evangelho. É uma referência para nós. Hoje ele fala com autoridade de Evangelho. Porque muitos querem falar de Evangelho. Muitos querem falar de Evangelho. Agora, querer falar de Evangelho é uma coisa. Você ter autoridade e conhecimento é outra. E esse espírito que teve contato com Jesus, ele volta então, na encarnação seguinte, como um escravo judeu. Como um escravo judeu. Portanto, foi criado nas raízes do cristianismo puro.
criado com raízes no cristianismo puro. Então ele foi beber da primeira revelação. Ele foi beber na fonte da primeira revelação. Nasceu como judeu, morava em Éfeso e quando mais jovem, ele ouviu a pregação do evangelho por João Evangelista. Olha os espíritos que ele começou a ter contato. Ele ouviu pregação do evangelho com João Evangelista. E teve como seu mentor Policarpo de Esmirna. Está registrado lá no livro 50 anos depois. Policarpo de Esmirna, que substituiu João Evangelista após o seu desencarne. Então, Policarpo de Esmirna era discípulo direto de João Evangelista. Então, o mentor do escravo Nestório foi Policarpo de Esmirna, que foi discípulo direto de João Evangelista. Então, percebam que nós estamos falando de espíritos luminosos que cooperam com o Cristo na implantação do seu evangelho na Terra. Espíritos luminosos. Então, Emmanuel estudou com Policarpo de Esmirna, discípulo direto de João Evangelista. Então, tem 2000 anos que ele teve contato com o evangelho mais puro. O evangelho mais puro, ao lado de João Evangelista, gente, percebam. E quando Policarpo de Esmirna desencarna no circo como mártir cristão, quem substitui Policarpo é o próprio escravo Nestório. Então, o escravo Nestório, nessa encarnação, ele começa já a divulgar o evangelho. Então, olha como esse espírito foi se engrandecendo com todo esse conhecimento evangélico. E um detalhe importante que nós temos que relembrar, para a gente ver tanto de João como são espíritos que estão profundamente ligados à divulgação do evangelho. Porque se vocês já leram o livro Crônicas de Além Túmulo, nós vamos ver nesse livro que Jesus chama João Evangelista na coordenadoria do planeta. Jesus convoca João Evangelista e Jesus pede um relatório do progresso do cristianismo na Terra para João. Pede um relatório do progresso do cristianismo. Jesus, então, decepcionado com os resultados, decepcionado com os séculos de adulteração das lições do Cristo, decepcionado com as guerras, decepcionados com a morte, com as mortes em seu nome, decepcionado com a suntuosidade das igrejas. Ele então diz para João, os encarnados falharam. Os encarnados falharam. Agora eu vou contar com os mortos. Eu vou contar com os mortos. E eu vou te convocar, João, para coordenar toda a vinda do Consolador prometido na Terra. Então, Jesus convoca João Evangelista para ser o coordenador do Consolador prometido na Terra. Então, olha a importância de João. Tanto que no livro dos Espíritos, o primeiro espírito que assina é João Evangelista. Vocês podem ir lá no livro dos Espíritos e olharem. A primeira assinatura não é do Espírito Verdade. A primeira assinatura é de João Evangelista, porque ele foi convocado por Jesus para coordenar a codificação de Kardec. Então, o escravo Nestório, uma das encarnações de Emmanuel, conviveu com esse espírito de João Evangelista, que tem como missão, dada por Jesus, trazer o Consolador prometido para todos nós. Então, foi um grande salto na jornada desse espírito, e nessa encarnação, como o escravo Nestório, ele morre como mártir cristão. Então, você vê a mudança de uma vida para outra, como a vida de Públio foi importante, porque foi lá que ele se despertou para Jesus. E aí, na sua próxima encarnação, ele já abraça o cristianismo, sendo um grande divulgador. Então, fez toda a diferença. Então, ele morre como um mártir cristão, como um escravo Nestório, e ele vem, então, no século III, encarna novamente como Basílio. Basílio,
que também participa daquela comunidade cristã na cidade de Lyon. Lyon foi uma cidade muito importante, é uma cidade muito importante para o espiritismo, né? Então ele encarna como Basílio naquela região e participa de toda a comunidade cristã. Seguindo outra encarnação já no século IV, existe um relato na obra Esquina de Pedra, do autor Wallace Leal. Wallace Leal foi um dos continuadores da obra de Caibar Schutten, e eles relatam que Emmanuel participou desse período. Eles não dizem quem é Emmanuel na obra, mas eles falam que Emmanuel está encarnado naquela história ali. E é justamente na época em que o cristianismo puro ele começa a receber influência dos interesses terrenos. Foi a hora que começou a deturpar o cristianismo puro. Então, Emmanuel estava encarnado nessa época, no século IV, quando ele participa ali da divulgação do evangelho, mas é o momento que o cristianismo já começa a se perder, né, pelos erros humanos, lógico. E aí, finalizando essa encarnação, nós temos uma outra no século V, quando ele encarna, então, como um santo da Igreja Católica, que é o São Remígio, que foi um grande pregador. Então, nós vemos a ascendência desse espírito. Depois da encarnação de Públio, todas as encarnações dele, ele tem um compromisso com o Cristo na divulgação do Evangelho. Então, a gente percebe como esse compromisso com o Cristo, não só o compromisso com o Cristo, mas um compromisso com ele mesmo, da sua transformação, do seu crescimento. Então, foi uma trajetória de ascendência, né, dentro do cristianismo. Então, nós temos notícia também de Arnaldo Rocha, de uma das encarnações de Emmanuel. Ele foi João de São Paulo. E nessa encarnação, ele convive diretamente com Francisco de Assis. Então, percebam os espíritos que ele convivia. Então, uma encarnação que ele convive com Francisco de Assis. E aí nós temos, então, outra encarnação que nós sabemos, que foi uma encarnação também muito marcante, que foi como Manuel da Nóbrega, que foi uma outra grande guinada na sua trajetória. Depois de Manuel da Nóbrega, ele vem como o Padre Damiano, que nós também temos condições de conhecer a história do Padre Damiano, que está lá no livro Renúncia, que o Padre Damiano vai ensinar o Evangelho a Alcione, que era um espírito também à frente do seu tempo. Então, nós vamos percebendo aí toda essa trajetória de Emmanuel dentro do cristianismo, só divulgando o Evangelho de Jesus. Nós temos, então, mais uma encarnação no século XVII, que ele encarna na França como Jean-Jacques Turvy. E por último, a encarnação que nós temos conhecimento foi no século XIX, quando ele veio a encarnar no Pará e veio a desencarnar no Rio de Janeiro. Então, a última encarnação que nós sabemos foi no Brasil, né? Isso é um orgulho para todos nós. E ele foi, então, o Padre Amaro. E por isso esse amor pelo Brasil, por isso ele está aqui conosco e ajudando no nosso progresso. Então, olha que trajetória bonita dele, de trabalho, de dedicação, né, de sacrifício, porque várias vezes ele desencarna como mártir cristão e sempre com o papel da divulgação do Evangelho. Então, um espírito muito querido para todos nós. Isso porque numa vida, como senador, ele faz a sua transformação. Então, veja como uma vida pode ser transformadora, gente. Em uma vida, pode começar o nosso processo de ascendência espiritual. Por isso nós queremos trazer esse espírito, porque ele tem que servir de inspiração para nós. O trajeto de Emmanuel é um trajeto muito bonito e muito inspirador. Não foi fácil, não é simples, mas é possível. É possível. Então, quando a gente lê uma obra de Emmanuel, gente, a gente tem que dar um valor enorme àquilo que ali está escrito.
porque é uma bagagem que ele acumulou de séculos e séculos, de encarnação em encarnação. É uma bagagem, é um tesouro que ele traz para nós, gente, que a gente não tem ideia. A minha vontade de falar de Emmanuel hoje é para dizer isso para todos nós, porque eu precisava disso também. Olhar com carinho para essas obras é um espírito grandioso, de um trabalho grandioso. Junto com Chico Xavier, então, com as obras que eles nos trouxeram. É o tesouro que a gente precisa para criar força, coragem, perseverança, humildade, para a gente continuar o nosso caminho. Porque o que Jesus espera de nós é que sejamos obreiros do Senhor. Que também sejamos um obreiro do Senhor. E ser obreiro do Senhor não é estudar evangelho. Não é conhecer de evangelho. É viver evangelho. É viver. E é isso que Emmanuel faz. É um grande conhecedor do evangelho, mas vivenciou. Passou por todas as experiências difíceis, dolorosas, mas vivenciou o evangelho. E é o que nós estamos precisando fazer. Vivenciar. Ah, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Não, nós somos muito capazes. Nós somos muito capazes. Podemos fazer essa transformação, sim. Nós já nos encontramos com Cristo, gente. Vamos nos abrir para Ele, deixar Ele tocar o nosso coração. Nos colocarmos como na oração de Públio depois de desencarnar. Senhor, eu estou aqui à disposição do trabalho. Eu quero ser um trabalhador da sua seara. Eu quero ser um trabalhador da sua seara. Então é isso que Jesus espera de nós. Viver evangelho. Viver evangelho. E como nós estamos no fim, né? Indo para o fim, eu gostaria de finalizar com uma história. Que é uma história que toca muito o meu coração. É aquela, sabe, aquela cutucada assim que a gente leva e que a gente precisa levar. É uma história que eu já contei várias vezes. Me perdoem vocês que estão ouvindo. Já contei várias vezes, já finalizei várias das minhas palestras com essa história. Mas eu sempre preciso repetir. Sempre preciso repetir porque é um chamado para todos nós. É um convite novamente para todos nós. Por isso que eu gosto tanto de repetir, porque a gente aprende pela repetição, não é assim? Então a gente precisa estar repetindo isso. E foi uma história que foi contada por Eurípides Barçanufo. E Eurípides nos conta que certa feita à noite ele foi se deitar. E ele percebe que o corpo dele começa a se desdobrar. Se desdobrar e ele começa a subir, o espírito subir. Subiu tão alto que ele já não conseguia mais ver o espírito. E ao subir tanto, de repente ele se depara com uma ambiência leve, uma ambiência diferente, já caminhava por uma campina verdejante, uma paisagem linda, e de repente ele percebe uma luz muito forte. Quando ele se aproxima da luz, ele vê Jesus. Ele se encontra com Jesus. A sua emoção é tamanha que ele começa a chorar. E depois que o pranto passou, ele olha novamente para Jesus e ele percebe que Jesus também chorava. E ele então ficou sem saber o que fazer. Como consolar aquele que era o consolador do planeta? Como ele consolar o Cristo? Então começa a vir várias ideias na mente dele. Ele pensa, será por que Jesus está chorando? Será que Jesus está chorando porque ele está relembrando da época que ele veio à Terra e que ele foi incompreendido, ele foi rejeitado? Será que é por isso? Então ele pergunta a Jesus, mestre, choras pelos desenganados da Terra? E Jesus então vira para ele, com uma inflexão pura na voz, de muita ternura, diz, não, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo, dos quais devemos amor, mas eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Então eu adoro repetir essa história porque isso é um chamado para todos nós. Quantos de nós conhecemos o evangelho do Cristo, mas não o praticamos, não vivenciamos? Somos nós os responsáveis pelo choro do Cristo? Pela tristeza do Cristo?
Vamos mudar isso, gente. Que seja de pouquinho em pouquinho, que seja um passinho de cada vez, mas nós temos que trazer e dar alegria ao Cristo, porque Ele nos dá tantas coisas. Ele nos dá tantas coisas, é tanta misericórdia, é tanta bênção. Por mais que a sua vida esteja difícil, passando por momentos difíceis, mas tenha certeza que a misericórdia é tamanha que Ele está deixando a gente pagar 1% de toda a nossa dívida, porque poderia ser muito pior. Então que a gente agradeça esse mestre amigo, esse mestre querido, que tanto faz por nós e chega a nossa hora de retribuir, para o nosso benefício mesmo, para o nosso crescimento mesmo. E que possamos então dar uma guinada, como o Emmanuel fez. Hoje, para nós, esse exemplo de vida, esse irmão maravilhoso que caminha conosco, lado a lado, através dos seus ensinamentos, das suas obras, mas principalmente da sua vida. Então nós aqui agradecemos de coração a esse espírito amigo e que possamos ler com mais carinho as suas obras, ler com mais carinho os seus ensinamentos, a série Fonte Viva, onde ele vai ali esmiuçando o Evangelho de Jesus para todos nós. Um Evangelho que por tanto tempo para nós era difícil, era complicado, e ele vem então trazer para nós esse Evangelho mais claro, para que a gente possa praticar, que é o que Deus espera, que Jesus espera e que os amigos espirituais que estão ao nosso redor esperam de todos nós. Então eu agradeço imensamente a todos que estão aqui, aqueles que vão ouvir depois, por tirar uma horinha do seu dia, numa sexta-feira à noite, para ouvir sobre Jesus, sobre Emmanuel, sobre tantos espíritos maravilhosos que compartilham conosco nessa trajetória. E eu gostaria de finalizar com uma fala de Jesus, aonde está lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 35, onde ele fala assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, a encontrará. Então que a gente possa se dedicar a nossa vida a Jesus e ao Evangelho. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça sempre. Então nós vamos finalizar com uma prece e então nós passamos para as despedidas. Então vamos aproveitar esse momento, fechar os nossos olhos, silenciar a mente um pouco, buscando a figura de Jesus, o nosso meigo Rabi, que nos presenteou com esse espírito querido que é Emmanuel, para nos deixar um legado, nos deixar um caminho para que possamos nos inspirar a seguir, que possamos elevar o nosso pensamento em agradecimento a esse espírito querido. Não que ele precise de agradecimento, até porque ele já passou, ele já está muito mais evoluído do que isso. Mas ele espera com certeza de nós que possamos nos inspirar para continuarmos a nossa jornada. Então pedimos a proteção dos espíritos amigos, dos nossos mentores espirituais, para que estejam conosco nesse caminhar, nessa jornada que é longa, mas precisamos percorrê-la. E Jesus está conosco, e tantos colaboradores estão conosco. Que possamos ser gratos a todos os dias, por cada dia, por cada amanhecer, porque temos a chance de fazer diferente e começarmos de novo. Obrigado, mestre amigo, que abençoe as nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, que abençoe essa grande família universal e que abençoe o nosso planeta, Senhor, para que possamos sair dessa situação que vivemos mais fortalecidos e mais crescidos. Assim, mestre amigo, te pedimos que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado, uma boa noite a todos.